Boa noite, galera. Então, aqui é o professor Lucas. Estou aqui gravando a minha primeira videoaula, né? Então, vão desculpando aí qualquer coisa, aquela velha frase, né? Vão desculpando aí qualquer coisa. Tá? Aqui é a minha primeira vez, então vamos tentar fazer o melhor aqui. Então, gente, o que a gente vai ver hoje vamos ver hoje a aula que deveríamos ter visto semana passada, só que por conta das paralisações, por causa do coronavírus, a gente não teve essa aula. Então, seria aula de vacinas, soros e remédio. No caso, um compêndio sobre a imunologia, né, do corpo humano ou os seus processos de imunização. E, com isso, a gente concluiria esse assunto, né? Teve a videoaula para vocês lá no Drive, mas a gente não teve um momento presencial. Então, eu pedi para vocês fazerem o esqueminha que a gente iria fazer na aula, né? E vou estar dando uma olhada e já já eu coloco o vídeo aqui para com os comentários dos esquemas de vocês e também resolvendo alguma questão, né, com esse assunto. Então, para a aula de hoje, a gente vai ter imunologia. E dentro desse assunto de imunologia, eu busquei trazer algumas doenças virais e bacterianas e, basicamente, como é o mecanismo de combate a essas doenças, né, remédios e etc., principalmente a utilização de vacinas, para a gente tentar entender como é esse processo, certo? Então, fica ligado aí, que agora vai começar a aula de imunologia. Então, o primeiro de tudo é a gente começar a pensar como o nosso corpo se defende, né? Nós somos organismos e, como nós já conversamos nas aulas anteriores, nós somos formados por sistemas, sistemas são formados por órgãos, órgãos são formados por tecidos e tecidos são formados por células. Células diferentes, cada uma com suas determinadas funções, que vão trabalhar para a sobrevivência de um todo, né? Só fazer uma paradinha aqui e dizer que eu estou com saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas discussões lá, das nossas rodas de conversa, mas eu creio que a gente vai estar combatendo esse vírus e já, muito em breve, a gente vai estar todo mundo junto aí de novo nas nossas aulas presenciais. Então, dando seguimento, né, as células que formam os tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, elas vão estar trabalhando em conjunto para a sobrevivência do todo. E não seria diferente porque um todo ele está vulnerável a agentes infecciosos, está vulnerável, né, a qualquer problema que venha trazer dificuldade de sobrevivência. Então, nada mais digno do que ter um componente desses sistemas, né, para combater esses agentes infecciosos que venham a causar algum problema à vida do organismo, à sobrevivência do organismo. Então, nesse sentido, o nosso corpo ele dispõe de mecanismos bem definidos para combater os corpos estranhos, né? Então, o corpo humano ele possui desde barreiras físicas, né? A gente vai ter desde barreiras que são apenas físicas, meramente impedimentos à entrada desses micro-organismos infecciosos, até células que são especializadas em retirar esses organismos, em matá-los, eliminá-los, para que o organismo infectado possa ter a sua sobrevivência. Então, a gente vai desde simples barreiras físicas até células também especializadas, ou seja, se a gente vai ter célula com uma função, nós vamos entender que existe um tecido para isso, né? Nós vamos ver que o tecido sanguíneo ele tem células de defesa e que dentro dos outros tecidos nós temos células de defesa infiltradas, né, para exercer esse combate contra os agentes infecciosos. Então, veja que nós também damos o nome de combate, né, de corpos estranhos também de agentes infecciosos. Então, é basicamente assim que o nosso corpo se defende. O nosso corpo ele vai trabalhar, né, dentro dessas barreiras que nós vimos, desde físicas até células especializadas, nós vamos ver que existem dois tipos de mecanismos, tá, que vão atuar no combate. Nós vamos ter os mecanismos de defesa inespecíficos e os mecanismos de defesa específicos. Os mecanismos de defesa inespecíficos, eles podem ser de dois tipos. Os de primeira linha,
e os de segunda linha. Os de primeira linha são os mais externos e os mais tradicionais, como barreiras físicas propriamente ditas, como a pele, né, algumas mucosas de alguns tratos que a gente vai ter, como, por exemplo, respiratório, digestório e etc. Os de segunda linha, a gente vai ver no próximo slide, não vou adiantar, mas tem calma, mas tem a ver com células já especializadas em agir diretamente, né, e eliminar os corpos estranhos. E, por fim, nós vamos ter os mecanismos de defesa específicos, que são ditos como de terceira linha e última, ou terceira e última linha, tá? Eles vão ser o último estágio de defesa, o último nível de segurança aí, o último firewall do nosso organismo, que é o que a gente chama propriamente dito de sistema imunológico, o sistema imunitário ou sistema imune. E ele também recebe um nomezinho de sistema imunitário adquirido ou adaptativo, ok? Tem esses dois nomezinhos, porque a gente vai adquirir ao longo do tempo ou a gente vai se adaptar para tentar combater aqueles determinados organismos estranhos. Dando uma hidratada aqui, vamos seguir. Então, pensando nesses mecanismos de defesa inespecíficos e os específicos, de primeira, segunda e terceira linha, os 3 níveis de segurança que o nosso corpo pode ter, nós vamos ver que na primeira linha, né, dos inespecíficos, nós vamos ter pele e membranas mucosas dos sistemas respiratório, digestório e urogenital, como eu já havia falado. Então, essas barreiras físicas mais gerais, que são o primeiro estágio que um micro-organismo tem que transpor para entrar em contato com o organismo, é o que a gente chama de primeira linha de defesa, um mecanismo inespecífico, porque ele não vai saber qual é esse micro-organismo. Ele não está dizendo, esse aqui não entra. Não, a pele está ali e o micro-organismo, seja ele qualquer, ele vai ter que atravessar a pele para entrar em contato com os outros tecidos do nosso corpo. Então, a pele é um mecanismo inespecífico de defesa. Tá? O segundo é essa célulazinha aí que a gente encontra, que nós vamos chamar de linfócitos TCD8. São as células que nós também chamamos de células matadoras, ou natural killers. Por quê? Porque elas vão em cima dos organismos estranhos, assim que eles entram em contato com o nosso organismo, e já eliminam de cara, logo, esses corpos estranhos, além de outras substâncias químicas que são liberadas de imediato quando o nosso organismo tem contato com um organismo estranho. Tá? Então, eles são inespecíficos porque eles já agem de imediato. Não há uma identificação de qual organismo seja, ou talvez uma formulação de algum combate mais específico. Ele age de imediato. Entrou o organismo estranho, ele vai lá e já vai ali matando aquela célula ou liberando aquela substância química de artilharia pesada contra aquele agente infeccioso. Então, essa segunda linha de defesa do nosso organismo é também um mecanismo inespecífico. Já a terceira linha de segurança do nosso organismo é uma linha de mecanismos específicos. Por que mecanismos específicos? Porque, neste caso, já vai haver uma ação mais coordenada de identificação, de produção, para então existir o combate. Então, na terceira linha, nós vamos encontrar 3 pontos principais. Os órgãos linfóides, que são aqueles que filtram, por exemplo, o que extravasa do sangue, tá? O sistema linfático. Aí, nos órgãos linfóides, nós temos aí como é que a gente pode dizer? Uma restauração das células de defesa e também nova produção. Nós vamos também ter linfócitos, não mais os TCD8, mas agora os linfócitos TCD4, por exemplo, que são organizadores do sistema imunológico, e também os linfócitos B, que quando começam que são os responsáveis por desenvolver os anticorpos. E quando eles se tornam maduros, eles são denominados de plasmócitos. Então, os órgãos linfóides, os linfócitos, principalmente os TCD4, e os linfócitos B, que se tornam, né, se diferenciam em plasmócitos, tá? São células aí que vão estar trabalhando para um combate específico de agentes estranhos, tá? Não mais inespecífico, agora sim direcionado, ou seja, vai haver uma identificação daquele organismo estranho,
uma produção de proteínas que nós chamamos de anticorpos para, então, combater especificamente aquele organismo. Então, dessa forma, nós conseguimos aí, né, nós conseguimos, então, destrinchar o que é um organismo inespecífico e o que é um mecanismo de defesa específico. Lembre sempre dessas características, tá? Um age diretamente independente de qual é o organismo estranho e o segundo já tem um direcionamento, tá? Para a gente saber o que é esse organismo, como ele vai ser combatido para então existir um combate propriamente dito. Certo? Beleza? Deu para entender isso? Não esqueça, tá? Não esqueça. Seguindo adiante, nós vamos então ver como é que esse mecanismo específico de defesa ele vai se desenrolar para que sua ação seja de fato válida, sua ação seja então eficaz, tá? Então vamos aqui fazer algumas anotações. Primeiro, tá? Ele depende da sua especificidade. O que é isso? A especificidade. A especificidade é o fato dele reconhecer e identificar o agente estranho. Ou seja, o que é que vai acontecer? Espera aí, tá? Dá uma segurada. Não está passando. Estou tendo problemas agora. Desculpa. Não sai. Não quero mais isso. Então, veja só. A capacidade de reconhecer e eliminar corpos estranhos e substâncias estranhas. Então, a especificidade que faz mecanismos específicos de defesa, como os que a gente viu agora, que é um dos tipos de mecanismo de defesa, tá? Ele precisa primeiro reconhecer esse organismo estranho para depois conseguir se livrar dele, tá? Então, veja só. Este mecanismo, tá? Esse reconhecimento, ele dá um nome a este corpo estranho, que agora nós vamos passar a chamar de antígeno. O antígeno é o corpo estranho. Então, toda vez que a gente tiver um corpo estranho, um agente infeccioso no nosso organismo, nós vamos dizer que é um antígeno, certo? Antígeno. Após a gente entender o que é a especificidade, tá? Nós vamos ver que começa a etapa de produção, tá? Veja só aqui a etapa de produção. Mas, professor, produção do quê? Agora sim, dos nossos queridos e maravilhosos anticorpos, né? Os anticorpos vão ser produzidos a partir do momento que o antígeno é reconhecido. Porque, como é um mecanismo específico de defesa, ele vai formular, vai produzir um mecanismo de defesa que seja direcionado para aquele agente estranho, para aquele antígeno. Então, os anticorpos eles são sempre específicos para o seu antígeno. Então, veja só, os anticorpos são sempre específicos para os seus antígenos. Tá? Em seguida, tá aí a setinha que eu já tinha puxado, tá? Eles são específicos para os seus antígenos. Beleza? Os anticorpos, por sua vez, professor, o que são anticorpos? Vai produzir anticorpos, mas tá. O que são anticorpos? Anticorpos nada mais são do que proteínas especializadas no combate a agentes estranhos, no combate a antígenos, agentes infecciosos. Tá? Elas também podem ser chamadas de imunoglobulinas. Então, quando você vê, por exemplo, você vai fazer uma prova, vai fazer algo do tipo, e aí você vê o nomezinho lá, imunoglobulina, nada mais é do que anticorpos. As imunoglobulinas, ou os anticorpos, eles podem ser classificados em determinados grupos, de acordo com as ações que eles executam. Tá? Por exemplo, as imunoglobulinas do grupo E, que a gente também representa por IgE, tá?
elas são imunoglobulinas que são características por estar na membrana de algumas células de defesa que ficam dentro de outros tecidos. Então, essas células que não ficam na corrente sanguínea, elas ficam dentro dos tecidos, elas têm anticorpos na sua membrana. Então, esses anticorpos eles não estão na corrente sanguínea, eles estão na membrana dessas células de defesa. Então, porque eles têm essa característica de estar na membrana da célula de defesa, a gente diz que eles são imunoglobulinas do grupo E, por exemplo. E aí a gente representaria por IgE. Nós vamos ver aqui mais na frente. Então, ela seria representada aqui, ó. IgE. Gente, vai dando um desconto aí, tá? Minha coordenação é horrível para desenhar no computador. Mas vamos lá. Então, essas imunoglobulinas nada mais são do que os anticorpos. E essas proteínas, elas são sempre representadas em formato de Y, tá? Então, quando você vê um anticorpo, você vai ver que eles são basicamente representados nesse formato. Por quê? Porque quando a gente olha o formato tridimensional das proteínas, no microscópio eletrônico, por exemplo, a gente vai ver que eles têm exatamente essa conformação. Veja só aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Um Yzinho. Então, essa aqui é a estrutura tridimensional de uma imunoglobulina, de um anticorpo, certo? Nós vamos ver também que os anticorpos eles são específicos porque nas extremidades dessas abazinhas, eles vão ter exatamente essa especificidade que nós falamos, ou seja, vai ter um encaixe perfeito entre um anticorpo e o seu antígeno. Então, veja, por exemplo, esse anticorpo aqui, tá? Essa imunoglobulina, ela é específica para o antígeno quadradinho. Vamos dar um Q aqui. Quadradinho. Se por acaso chegasse, né, um antígeno que fosse uma bolinha, tá? O Bzinho aqui. Esse antígeno não poderia ser combatido com esse anticorpo, porque ele não é específico para a bolinha. Ele é específico para o quadradinho. Então, nesse caso, a gente não poderia ver um combate por causa dessa imunoglobulina, que não é específica para esse antígeno bolotinho. Tá? Ela é específica para o antígeno quadradinho. Então, assim a gente vê exatamente essa especificidade. Belezinha? Vamos seguir, tá? Sendo assim, entendendo esse mecanismo específico, tá, da defesa, nós vamos ver que existem processos de imunização. Por quê? Depois que nós entendemos isso aqui, gente, é um mecanismo que o teu corpo usa para combater agentes estranhos. Então, vamos lá, passo a passo. Quando um organismo estranho chegar aqui, tá? Vamos dar uma apagada nesse aqui e vamos começar. Então, veja, ó. Chegou um agente infeccioso, que a gente chamou de quê, ó? De antígeno. Certo? Então, o antígeno chegou aqui. Um antígeno que a gente chamou de triângulozinho. Chamado de Tzinho. Tá? O triângulozinho chegou aqui. E agora, o seu organismo, tá? Que tem um mecanismo específico de defesa. Por quê? Se esse carinha já entrou, quer dizer que os mecanismos inespecíficos não funcionaram, tá? Os mecanismos inespecíficos não funcionaram, que era a barreira, por exemplo, a pele, ou outras barreiras, como o trato respiratório, digestório, tá? E aquelas células que agem diretamente às substâncias químicas também não deram conta de se livrar dele. As células matadoras ou as substâncias químicas que são liberadas de imediato. Então, ele conseguiu entrar e agora está causando problemas no teu organismo. E aí você parte para o segundo, no caso aí já é a terceira linha de defesa,
que é o mecanismo específico de defesa. O que é que vai acontecer? Seu organismo, através da capacidade de especificidade, ele vai reconhecer este antígeno. Tá? A partir do momento que ele reconheceu, ele vai trabalhar na eliminação desse antígeno, certo? Como é que ele vai trabalhar nisso? Iniciando a produção de alguma coisa. Produção do quê? Produção dos anticorpos. Vimos que os anticorpos são proteínas que vão atuar na eliminação desse antígeno, desse corpo estranho, que são proteínas que nós podemos chamar de imunoglobulinas, que podem ser agrupadas em determinados grupos de acordo com as características que essas imunoglobulinas apresentam e que têm um formato de Y. Vimos também que agora, por todo esse processo de especificidade, tá? Nós vimos que a produção desse anticorpo é o quê? Específica para esse antígeno. Ou seja, ele vai ter uma combinação certinha com o antígeno. Então, veja aqui, ó. A formazinha dessa imunoglobulina, deste anticorpo, ela encaixa perfeitamente no antígeno que penetrou nosso corpo. O triângulozinho, que a gente viu aqui no começo. Então, assim, nós temos a especificidade do anticorpo para o antígeno. Então, a partir desse processo, seu organismo reconheceu, produziu um combate, combateu e, com isso, eliminou esses corpos estranhos. Então, assim, nós temos uma definição do que é mecanismo específico de defesa. E isso aqui que nós vimos, tá? É um processo que nós chamamos de imunização. Show. Imunização. Então, este processo é um processo natural do seu organismo quando ele entra em contato com um organismo estranho. Tá? Então, o seu corpo entrou em contato com um organismo estranho, ele vai sofrer esses processos de imunização, de reconhecimento, produção, para então eliminar esse organismo estranho. Entretanto, nós, com as descobertas da medicina, conseguimos estimular este processo de imunização para tornar os nossos organismos eficientes no combate a determinadas doenças, a determinados agentes infecciosos. Por exemplo, aí a gente chega lá na videoaulazinha que eu já postei para vocês. Então, vamos só fazer uma recapitulação, certo? Aquilo lá que eu mostrei para vocês são os processos de imunização, ou seja, são os processos que a gente desenvolveu para conseguir estimular o nosso organismo a combater agentes infecciosos sem que a gente necessite ter um contato, com eles e adoecer. Ou seja, antes da gente adoecer, a gente imuniza o corpo para que a gente não precise ter um contato com essa doença. Vou só molhar a garganta aqui. Beleza? Então, veja só. Nós temos dois tipos de imunização. A imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa é o que nós conhecemos como vacina. Por quê? Antes da gente chegar lá, vamos entender por quê. É uma imunização ativa porque ela vai gerar uma produção, uma preparação pelo teu corpo. Lembra lá da outra videoaula. Então, o que acontece? A gente coloca os agentes estranhos, porque, veja, essa imunização ela seria gerada de forma natural, como a gente viu aqui. Tá? Um processo todinho gerando imunização, desculpa.
Só que nesse processo aqui, a gente é que está colocando propositalmente esses agentes estranhos dentro da gente para que essa imunização seja de fato gerada, sem que seja algo aleatório lá na frente. Então, não faria sentido a gente estar inoculando doença dentro da gente mesmo. Então, o que é que a gente faz? Inativa esses organismos, esses micro-organismos, e coloca eles em contato com o nosso organismo. Então, veja que a inoculação, nesse caso, do agente estranho, é com ele, é uma inoculação com ele ativo, inativo, tá? Não ativo, tá? Não faz sentido você colocar uma doença dentro de você. Então, ele vai ter esse contato com o indivíduo inativo. Então, ele vai te causar a doença? Não. Tá? Ele só vai gerar um reconhecimento. Ele só vai gerar isso aqui, ó, o reconhecimento do teu organismo para iniciar uma produção. Não vai te gerar doença. Ah, professor, mas às vezes eu vou tomar uma vacina e fico doente. Porque alguns indivíduos retrocedem no processo de inativação e acabam causando alguns sintomas, mas não fica doente, tá? Então, o contato com esse indivíduo inativo vai gerar uma sensibilização, que é exatamente o que a gente conversou no outro slide, que é o reconhecimento. Agora que já reconheceu, você começa a produzir os anticorpos e essa produção de anticorpos a gente chama de resposta primária, tá? Então, qual é a resposta primária do teu organismo? É produzir o anticorpo. Por quê? Está te mostrando que o seu corpo conseguiu identificar esse corpo estranho e agora sim ele pode produzir alguma forma de combate para esse corpo estranho. Então, é a sua resposta primária, tá? Quando você for acometido, tá, por uma doença, lembra aí da videoaula, que isso aqui, essa produção dos anticorpos gera uma memória, tá? Gera uma memória. Beleza? Então, essa memória é a tua resposta primária. Agora que teu corpo já tem uma maneira de defesa, ele pode gerar uma resposta secundária, que é o quê? Quando você for novamente infectado, seu corpo já tem uma memória imunológica, tá? Ele já tem algo preparado para combater essa doença. Então, a resposta secundária é usar esses anticorpos que já tinham sido produzidos, ou seja, é meio que assim. Você vai ter contato com um agente estranho e aí você monta a receita. Ah, é com isso aqui, com esse anticorpo que eu vou combater. Quando eu for novamente infectado, eu já tenho a receita. Então, eu consigo produzir isso bem mais rápido, porque eu não vou precisar testar. Já está testado, já foi criado. É só produzir e jogar para combater. Então, é isso que a vacina faz no nosso corpo. Ela gera um processo de imunização, que seria natural, tá? Ela gera de uma forma controlada, ou seja, a gente está fazendo o corpo ter contato com aquele agente estranho para que ele se prepare para um combate futuro. Tá? Então, é por isso que a gente toma as vacinas. Já a imunização passiva, como a gente viu no outro vídeo, não vou perder muito tempo, a gente não tem um processo de sensibilização, tá? Então, não ocorre reconhecimento, não ocorre produção. Você já recebe o anticorpo pronto, tá? Então, você tem um contato com o antígeno, não dá tempo de você produzir, você já injeta anticorpo já pronto. E aí, o que é que esse anticorpo faz? Te ajuda a combater aquele antígeno específico, tá? Então, ele vai te ajudar de forma rápida a o teu organismo combater aquele agente estranho. Só que não gerou sensibilização, não tem memória imunológica. Então, se você for novamente infectado por ele, você vai ter que tomar esse composto novamente, porque você não teve memória, ou seja, você não produziu, você não tem a receita. Teu corpo não reconheceu. Você sentiu e colocou algo em cima para te ajudar a combater. Então não tem memória, certo? Então lembre sempre disso. Nunca mais esqueça, tá? Sem memória imunológica. E aí, como a gente já sabe, a imunização ativa, ela é
a vacina, certo? A vacina é uma imunização ativa, porque gera sensibilização no nosso organismo. E a passiva é o antídoto, tá? Quando a gente toma uma picada, né, de um escorpião ou leva uma mordida de serpentes venenosas, tá? Ou de aranhas, a gente tem que ser direcionado, tomou uma picada, escorpião, foi mordido por uma aranha venenosa, vai para onde? Para o Giseuda, vai lá para o Giseuda Trigueiro tomar antídotos, né? E aí o que é que acontece? Tomou um antídoto, ficou beleza, passou o efeito do veneno, agora vou voltar para casa e sambar em cima dos escorpiões. Vou sambar em cima das aranhas. Claro que não, né, filhote? Se você tomou um antídoto, não teve memória imunológica, você não está imune ao veneno. Se você pisar no escorpião, sambar em cima das aranhas, vai dar errado e você vai ter que voltar para tomar antídoto de novo, tá? Gente, só um parênteses para a gente discutir aqui quem foi que descobriu a vacina, tá? Quem descobriu a vacina foi Louis Pasteur, certo? Como é que foi que ele descobriu? Ele descobriu a vacina para raiva, né? Ele pegou a saliva de cachorros que tinham a doença, né? E aí ele começou a trabalhar com esses agentes estranhos que estavam na saliva do cachorro, né? Os vírus da raiva que estavam ali. E ele começou a trabalhar com eles até ele conseguir um modo de deixar eles inativos, porque não dava para colocar junto com outras células e tudo mais, porque eles aí iriam parasitar as células e você teria vírus ativos dentro do seu organismo. Então ele encontrou maneiras, né, de inativar esses vírus e assim desenvolver a primeira vacina, tá? Então, a gente tem aí esse grande cientista que muito contribuiu para a história da biologia e também para as descobertas medicinais, né, como a imunização para algumas doenças. Algumas curiosidades, galera, eu trouxe aqui para vocês. Né? Desse processo de imunização, a gente tem aí, né, algumas características, né? E eu trouxe aqui algumas curiosidades de algumas reações que o nosso organismo tem quando ele é exposto a um organismo estranho. O primeiro deles é a febre, né? Tô com febre, que droga, muito ruim, né? Só que a febre, ela não é de todo ruim. Por quê? Ela é uma resposta do nosso organismo de combate a esses organismos estranhos, a esses micro-organismos, esses antígenos, esses agentes infecciosos. O que é que acontece? A febre ela vai ser desencadeada por dois pontos. Primeiro, ela pode ser desencadeada pelas toxinas que são produzidas pelos próprios agentes patogênicos, certo? Ou também a febre pode ser desencadeada por substâncias pirogênicas. Olha só, lembra que piro tem a ver com fogo, né? Tem a ver aí com calor, com aumento de temperatura. Então, substâncias pirogênicas são substâncias que, quando liberadas, induzem um aumento de temperatura, certo? Então, aqui, ó, elas vão induzir um aumento de temperatura. Tá? Vamos botar aqui. Cara, como é difícil escrever aqui. Mas deu certo. Temperatura, certo? E elas são liberadas por macrófagos, agentes, né? Os macrófagos são células do nosso tecido sanguíneo, que são células de defesa responsáveis pelo combate direto, né, ao agente infeccioso. Então, enquanto ele está ali tentando destruir esses agentes infecciosos, ele acaba liberando essas substâncias que são pirogênicas, ou seja, que induzem o aumento da temperatura. Tá? Então, tendo esses dois fatores que fazem a temperatura corporal subir, o que é que vai acontecer? Como é que ela sobe? Ao liberar essas substâncias, sejam toxinas ou substâncias pirogênicas, tá? Elas vão induzir respostas do nosso organismo. Primeiro, elas vão induzir respostas no cérebro. O cérebro ele vai enviar coordenadas a outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, os músculos, fazendo com que eles se contraiam e, com isso, gere calor, ou seja, a gente começa a se tremer para produzir calor mecânico, né, através do movimento. Né? Quando você se exercita, você se esquenta muito,
Então, é isso que o teu corpo está tentando fazer, movimentar teus músculos para poder, né, conseguir gerar calor, né? E a sua pele, o que é que ele faz? Ele fecha os vasos, tá? Ele induz uma vasoconstricção. Para quê? Para impedir a perda de calor com o meio, ou seja, sua temperatura aumenta, tanto pela movimentação muscular, quanto pelo fechamento, né? Fechamento não, mas a diminuição do diâmetro dos vasos, impedindo a troca de calor. Então, esses dois fatores na pele e nos músculos induzem a produção de calor, certo? Mas, professor, então o nosso corpo está produzindo calor, o nosso corpo é que está produzindo a febre, né? A gente acabou de ver. Pode ser o nosso corpo, através dessas substâncias que nossas próprias células liberam, aqui, ó, os macrófagos, né? Eu já risquei, já era. Deixa eu apagar aqui. Tá? Os próprios macrófagos. Ou então, pode ser por toxinas. Mas sim, o nosso corpo também tem a febre como uma resposta nossa mesmo, tá? Através da liberação dessas substâncias. Mas, professor, por que seria bom ter febre? Olha só, vamos acompanhar aqui, ó, nesse quadrinho que eu coloquei aqui no final. A elevação da temperatura, ela inibe a reprodução do invasor, intensifica fagócitos, aumenta a velocidade de reações do corpo e processos de regeneração. Então, o aumento da temperatura, primeiro, vai impedir que esse agente infeccioso continue se proliferando. A gente tem visto isso muito com o caso do coronavírus aí. Dizem que ele não resiste a grandes temperaturas. E é isso que tem se pensar. Será que ele vai ser diferente aqui no Brasil? Que aqui as temperaturas são mais altas que essas outras regiões? Tudo mais, né? Fica aí essa interrogação, não sabemos responder. Né? Mas isso aí vai inibir a reprodução do invasor. Por quê, gente? Porque o invasor, por exemplo, um vírus, ele tem proteínas na sua composição, tá? Ele não tem célula, mas ele tem uma proteína, as proteínas envolvendo o seu material genético. E quando a gente eleva demais as temperaturas, essas proteínas elas começam a se desfarelar, ou seja, elas começam a se desnaturar, elas perdem a sua forma que tem função. Então, se elas perdem essa forma que tem função, elas vão ficar sem função. Tá? Então, isso é ruim para os agentes infecciosos. Intensifica fagócitos. O que é isso? São células que engolem os agentes infecciosos e digerem eles, tá? Para eliminar eles. Aumentam algumas reações do nosso corpo e processos de regeneração. Tá? Então, isso vai ser benéfico para o nosso corpo. Só que o problema é altas temperaturas de febre, né? Então, a febre inicial, ela é uma resposta positiva do seu corpo. Só que quando o seu corpo começa a elevar demais essa temperatura, né? Isso não vai só desnaturar as proteínas do agente infeccioso, mas vai começar a desnaturar nossas próprias proteínas. E isso vai ser prejudicial para as nossas reações corpóreas. E por isso, não dá certo. Beleza? Então, por isso a gente deve, à medida que tiver febre, procurar um médico, certo? Ter o diagnóstico da doença, saber como vai tratar. Por quê? Porque a partir desse momento, tá? Você precisa saber se toma remédio, se não toma, e assim por diante. Né? Se a febre é inicial, então deixa ela um pouco para ser uma resposta imunológica, então está muito alta, vamos tomar antitérmico para poder controlar isso aí. Então, por isso a gente precisa ter aí o auxílio dos médicos, tá? Que são as pessoas que estudaram e são indicadas para nos auxiliar nesses processos. Seguindo aqui, galera, nós vamos ver outra curiosidade, tá? Essa curiosidade é a curiosidade da alergia, que também é uma resposta imunológica do nosso corpo. Então, a alergia, o que é alergia? A alergia nada mais é do que uma hipersensibilidade do nosso sistema de defesa. Ou seja, quando você é hipersensível a um determinado agente estranho, você tem uma alergia, certo? Então, veja só. A alergia está relacionada com um grupo específico de anticorpos.
que eu falei para vocês que eles são agrupados, né, de acordo com as características dele. E o grupinho de anticorpos que a gente tem aqui envolvido com a alergia são as imunoglobulinas do tipo E. O que é que acontece? Essas imunoglobulinas tipo E, eu já expliquei lá no outro slide, elas estão presentes na parede, né, na membrana das células de defesa que ficam dentro de outros tecidos, certo? A gente vai estudar, quando estiver estudando tecido sanguíneo, que as células de defesa elas estão no sangue, os glóbulos brancos. Só que existem glóbulos brancos, tá, específicos que não ficam no sangue, eles ficam paradinhos lá no tecido. E eles são chamados de mastócitos. Veja que tem um asterisco aqui e aqui embaixo estou explicando. Células de defesa não circulantes presentes nos tecidos conjuntivos. Então, na membrana dessas células não circulantes, a gente encontra as imunoglobulinas do tipo E. Quando você é hipersensível a um tipo, né, de agente infeccioso, por exemplo, eu sou alérgico a grão de pólen, então sou hipersensível a grão de pólen. Quando o grão de pólen entrar em contato com essas imunoglobulinas na parede desses mastócitos, eles induzem uma liberação rápida de histamina, tá? O que é que a histamina faz? A histamina induz uma dilatação dos vasos e altera a permeabilidade desses vasos, ou seja, sou alérgico a grão de pólen. Grão de pólen, respirei, bicho, entrou em contato com as imunoglobulinas do grupinho E, que estão presentes na parede dos mastócitos, certo? Que estão lá no tecido conjuntivo da minha mucosa, né, nasal. Quando entrou em contato com elas, liberou a histamina que fica dentro da célula. Liberou a histamina. Aí o que é que fez? Dilatou os vasos do meu nariz, e o nariz tem contato direto com os olhos, né, através do ducto lacrimal. Então, dilatou esses vasos e aumentou a permeabilidade, ou seja, para a água, para a saída de água, etc. Então, o que é que vai acontecer? Essas regiões vão ficar mais inchadas e vão ficar mais vermelhas, porque o vaso está dilatado. Quando você tem uma veia dilatada, ela fica vermelha, bem visível. Então, essa região que foi afetada, ela vai ficar vermelha e inchada, certo? Como está dizendo aqui. E esse é o processo que caracteriza a alergia. Então, a alergia é uma hipersensibilidade que induz uma liberação de histamina pelas células que estão lá no tecido conjuntivo que foi afetado, certo? Por causa da união desse agente estranho, que a gente chama de agente alergênico, com esses anticorpos que estão na parede dessas células. Lembra que anticorpos e imunoglobulinas são a mesma coisa, tá? Então, esses anticorpos do grupo E, imunoglobulinas do grupo E, certo? E aí entra um ponto importante. Quando a gente fala de alergia, a gente fala também de choque anafilático, tá? O que é isso? Quando você é muito sensível a alguma coisa, ou seja, essa hipersensibilidade, ela é muito hipersensível, tá? Ou seja, quando você tem o contato desse agente estranho, desse agente alergênico, com essa imunoglobulina, ela faz ter uma liberação muito rápida, tá? Uma velocidade muito alta de histamina. E essa liberação muito alta de histamina faz o quê? Lembre que a histamina dilata os vasos, tá? Então, quando você tem uma liberação muito rápida de histamina, né, vai ter uma dilatação muito rápida desses vasos. E quando você dilata, você diminui a pressão do organismo. Então, a pressão do indivíduo vai cair. A pressão vai ficar muito baixa. E isso é muito prejudicial. Você desmaia, tá? E como você está dilatando, você começa a ficar muito inchada, muito vermelha. Isso pode ter bloqueio de vias aéreas, e a pessoa morrer por asfixia. Então, choques anafiláticos são muito perigosos, porque é uma hipersensibilidade muito alta e uma liberação muito rápida de histamina, que faz a pressão cair muito rápido e o inchaço, né, ser muito generalizado, muitas vezes. Né? Por exemplo, alguém tem
alergia à picada de vespa, picada de abelha, né, a amendoim, a gente também vê às vezes. Certinho? Então vamos dar seguimento aqui com duas curiosidades aí para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha. Então vamos lá. Agora eu procurei trazer algumas doenças e como a gente pode tratar essas doenças, né, baseados nesses mecanismos que o nosso organismo tem de combate a essas doenças. Primeiro eu procurei trazer as doenças virais. Quais são as principais doenças virais? Tem várias. Só que eu escolhi 7 para a gente trabalhar de forma mais direta. Quando a gente está estudando doenças virais, a gente pode falar de dois grupos. As doenças emergentes e as doenças reemergentes. As doenças emergentes são aquelas que tiveram seus primeiros casos e nunca tinha tido relato delas. Tá? As doenças reemergentes são aquelas que já existiram e agora estão voltando, por exemplo, a ter seus surtos novamente. Então, doenças emergentes, a gente pode ter aqui, ó, como AIDS, SARS, gripe aviária, gripe suína. Mas, professor, são gripes que já tiveram isso. Então, quando elas surgiram, elas foram emergentes. Por quê? A gripe suína, H1N1, a gente nunca tinha tido casos. Então, quando ela surgiu, acho que acredito que foi em 2009, né, o surto de H1N1, foi exatamente uma doença emergente. Ela surgiu e começou a se proliferar. A Covid-19, tá? O novo coronavírus que a gente está vivendo, o surto dele agora, que é o que está fazendo a gente ter videoaula, né? O Covid-19 é uma doença emergente, porque ela está surgindo agora. A gente não tem casos antigamente e agora está voltando. Está surgindo agora. A gente tem casos de outras doenças causadas por vírus que são da família dos coronavírus, tá? Como o SARS, que é esse aí que eu coloquei para vocês, que causa síndrome respiratória aguda grave, tá? Já a dengue e o sarampo, por exemplo, são doenças reemergentes. Tá? A dengue, pessoal, a dengue já existia e ela teve um novo surto depois, aí por volta de 1960 e pouco, eu acho, quando teve a reintrodução do Aedes aegypti nas regiões urbanizadas. Tá? O sarampo é outra que está voltando, porque o pessoal não está se vacinando. Tá? Então, era uma doença que estava já controlada, né? Estava, se podia dizer que erradicada, porque o pessoal não está tomando as vacinas, ela está voltando aí a ser uma doença perigosa. Tá? Então, uma doença reemergente. Beleza? Então, aqui eu trouxe algumas doenças para vocês. A AIDS. Tá? A doença é a AIDS, causada pelo vírus do HIV. O vírus da imunodeficiência humana. O vírus da imunodeficiência humana que causa a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Certo? Como é que a gente pega a AIDS? Todo mundo já sabe. Contato de sangue com pessoas contaminadas ou fluido corporal, como sêmen ou fluido vaginal. Tá? Como é que a gente trata isso? Através de remédios, certo? Um coquetel de remédios que a gente já vai ver como é que esses remédios atuam. Tem vacina para AIDS? Tem cura para AIDS? Não tem. Tá? Tem remédio para melhorar o estilo de vida das pessoas que têm AIDS, controlando a proliferação do vírus. Outra doençazinha aí, o SARS, né, que surgiu, né, aí bem antes desse novo coronavírus, que é o coronavírus causador da síndrome respiratória aguda grave. Transmissão igual ao coronavírus, Covid-19, por tosse ou espirro, gotículas. Tem tratamento? Não tem tratamento. Mas como assim? A gente apenas dá um suporte ao organismo para que ele desenvolva os mecanismos específicos de defesa. Então, o que a gente faz? Dá vitamina C, dá antitérmico para baixar a febre, tá? Dá suplemento vitamínico para que ele consiga combater aí, para que o sistema imunológico dele seja forte, para que ele consiga reconhecer, produzir e combater aquele agente estranho com os anticorpos específicos. A gripe aviária e a H1N1, mesma coisa, tá? Não tem tratamento, a gripe aviária não tem tratamento, né? Como é que a gente fazia? Do mesmo jeito, dar suporte ao organismo para ele conseguir combater
essas dificuldades, esses agentes estranhos. A única diferença entre assim, a única diferença sobre o que eu coloquei aqui, né, entre a gripe suína e a gripe aviária, é que a gripe suína, mesmo ela tendo sido originada a partir de suínos, ela não era transmitida porque a gente estava tendo contato com suínos. Por ela ter surgido nos suínos, deu-se o nome de gripe suína. Já a gripe aviária, não. Só tinha gripe aviária quem tinha contato com secreção de aves contaminadas. De fato, gripe aviária. Já a gripe suína, não. Ela tinha contato, todo mundo que pegava era por contato com secreções respiratórias de pessoas que estavam apresentando sintomas de infecção por H1N1. Tá? Então, não tinha a ver com você ter contato com secreção ou comer carne de porco, etc. Não tinha. E a segunda diferença é que a H5N1, que é a gripe aviária, ela era tratada dando suporte ao organismo. Já a H1N1, hoje, ela tem a vacina. Tá? Teve campanha de vacinação ano passado e está tendo agora de novo. Tá? Essa campanha para o vírus aí do influenza A. Beleza? H1N1. Então, a vacina. Ou seja, estamos fazendo uma imunização ativa dos nossos organismos para combater H1N1 caso venhamos futuramente a sofrer uma contaminação. A dengue é causada por um vírus aí do gênero dos flavivírus e é transmitida a partir da picada do mosquito contaminado, que a gente já sabe, está cansado de saber qual é esse mosquito, o Aedes aegypti, tá? Dengue tem tratamento específico? Não. A gente também dá suporte ao organismo, né, para que ele possa combater através de mecanismos específicos. E isso gera memória imunológica, tá? Tanto é que a gente tem 4 tipos de dengue. Geralmente, quando você pega dengue, elas são diferentes. Muitas vezes a gente pega uma dengue muito fraquinha, que tem só febre, dor de cabeça. Aí depois a gente já pega uma dengue mais forte, que tem febre, dor de cabeça, coceira, vômito, diarreia, né? E aí as coisas já começam a piorar. Ou seja, para aquele outro tipo de dengue, a gente já está preparado, a gente combate. Mas agora, para esse novo tipo da dengue, aí, por exemplo, peguei a 1, agora estou pegando a 3. Certo? Então, a gente vê que tem esse processo de imunização. Então, quando a gente contrai essa doença, o que é que a gente faz? Dá suporte ao organismo, ou seja, fica em casa de repouso, toma vitamina C, toma antitérmico para baixar a febre, né? Boa alimentação, bom repouso para o organismo se regenerar e estar fortalecido nesse combate. Já o sarampo e a raiva, tá? Eles têm vacina, tá? Sai tudo feio aqui. A raiva é transmitida pela mordida de animais contaminados e o sarampo é transmitido pelas vias respiratórias, igual aí gripe comum, gripe suína, SARS, Covid-19, todos eles têm uma transmissão pelas vias respiratórias, através de gotículas liberadas pela tosse, espirro ou até mesmo na fala, aquelas pessoas chatas que falam com espirro, né? Então, vamos lá. Então, gente, aqui a gente tem um panorama de algumas doenças. E aí a gente vai ver agora que existem algumas doenças, tá? Que essas doenças virais, elas podem ser tratadas de determinadas formas, tá? A gente tem 3 tipos principais de tratamento para doenças virais. Primeiro, vacinas, que é o processo de imunização que a gente acabou de estudar, tá? Esse contato com o corpo estranho para sensibilizar, produzir anticorpo e ficar preparado. Segundo, que foi o que a gente discutiu agora com aquelas doenças virais, tá? O suporte, ou seja, a gente trata o organismo com medicamentos ou suplementos que deem suporte ao sistema imunológico. Por exemplo, a vitamina C, ela é muito importante no fortalecimento e a ação do sistema imunológico, das células de defesa. Então, quando você dá um suporte com vitamina C, você está ajudando o seu sistema imunológico. Então, é exatamente para isso, é uma maneira da gente tratar doenças virais. E o terceiro tipo são os remédios. Ah, mas tem remédio para vírus? Tem sim, certo? São remédios que vão ter ações bastante específicas nos ciclos de vida dos vírus. Por exemplo, essas drogas elas vão interferir em processos vitais do ciclo de vida dos vírus, tá?
Então, o que é que os vírus precisam fazer? Primeiro, eles precisam entrar na célula, eles precisam colocar o seu material genético dentro da célula para comandar a célula e produzir componentes para formar novos vírus, certo? Como é que a gente pode ter, então, ações de remédios? Os remédios que a gente vai usar para tratar vírus, por exemplo, são inibidores de proteases. O que são inibidores de proteases? Proteases são proteínas, enzimas, toda vez que você vê esse nomezinho ase, está se referindo a enzimas. Proteínas que agem na quebra de compostos. Então, quando eu estou falando de protease, eu estou falando de uma enzima que quebra proteína. Por que ela vai ser importante? Porque quando o vírus entra, ele está envolto por uma cápsula de proteínas. Então, ele precisa quebrar essa proteína para liberar o material genético dele e ele poder agir comandando a célula para ele mesmo. Então, se você inibe essas enzimas que quebram proteínas, ele não consegue abrir a cápsulazinha dele e liberar o material genético dele. Então, aí você bloqueia o processo de produção de novos vírus. Inibidores de transcriptase reversa. O que é isso? A transcriptase reversa é uma enzima também, a transcriptase, que ela é responsável, dentro dos vírus que a possuem, em transformar RNA em DNA. É um processo extremamente importante para os vírus que têm isso. O HIV é um dos vírus que tem isso. Tá? Quando a gente for ver aula sobre vírus, eu vou explicar mais sobre as classes de vírus. Então, se eu bloqueio essa enzima, ele não consegue transformar RNA em DNA. E aí ele tem um processo de vida dele quebrado. Então, isso aí é bom. Certo? Então, esses são os remédios. Eles vão atuar bloqueando ciclos, partes do ciclo de vida dos vírus. Um exemplo de remédio bem interessante que a gente às vezes vê, por exemplo, eu já vi muito em episódios de House, né? Aquele médico lá bem famoso. Tá? Que ele às vezes, isso é um vírus, tal, descobrindo a doença. Trate esse paciente imediatamente com interferons. O que são interferons? São remédios, tá? Que atuam bloqueando processos vitais dos vírus. O que é que eles vão fazer? Eles vão se ligar aos receptores de superfície em células infectadas, inibindo a transcrição e a tradução do RNA viral. Ou seja, o RNAM, tá, é a informação que o vírus utiliza para produzir as proteínas. Quando os interferons vão lá no receptorzinho da célula e se liga, ele mostra para a célula, não faz transcrição e não faz tradução. Para o RNAMzinho, a informação do vírus, não está produzindo nada. Beleza? Então, ele vai lá e interfere esse processo aí de produção do material genético de novas proteínas a partir do RNAM. Então, ela é um remedinho que atua interferindo em um processo vital. Tá? Que é exatamente a transcrição e a tradução. Não estou conseguindo. Tradução. Bom. Beleza? Então, a gente vai ter esses três processos, tanto vacinas, como medicações de suporte, quanto os próprios remédios, tá? Que vão ser mais difíceis de a gente ver sendo utilizados, mas eles existem, tá, gente? Esses remédios, eles existem. Já em rotas de conclusão, galera, a gente vai ter também doenças bacterianas. As bactérias, apesar de apresentarem bastantes pontos de participações positivas nos nossos organismos, desculpa aí a tremida, tá? Por exemplo, as bactérias são importantes aí no nosso intestino para fermentação e auxílio na digestão, combate de outras doenças também a gente tem, certo? Eles são agentes etiológicos de diversas doenças também. Apesar de terem esses pontos positivos, também causam bastantes doenças. Eu listei aqui algumas, tá? Como botulismo, cólera, leptospirose, peste bubônica, que foi a peste negra, né? Tétano, tuberculose, e tem várias outras, certo? Eu vou tentar postar um quadrozinho com as principais doenças bacterianas. E todas elas têm uma forma de transmissão específica, tá? Toxina bacteriana presente em alimentos, ingestão de águas contaminadas com fezes doentes, ingestão de água e alimentos contaminados com urina de animais infectados como ratos, a leptospirose é um caso disso, né?
Peste bubônica, a peste negra aí da Idade Média, né? Ela era transmitida pelas pulgas infectadas de pulgas, que davam muito em rato, então como tinha rato, não tinha saneamento básico naquela época, então as pulgas proliferavam muito, os ratos também, aí já era. O tétano, tá? Também é uma doença aí que era comum, e a tuberculose, tá? A gente vai ver que, diferente dos vírus, a gente tem um tratamento diferente para as doenças bacterianas, tá? As doenças bacterianas, elas podem ser tratadas de dois tipos principais. Deixa eu só apagar aqui. Aí. Dois tipos principais. Que nós vamos ver no próximo slide. Mas antes de eu falar sobre esses dois tipos, eu tinha esquecido desse balãozinho aqui. Antes da gente falar desses dois tipos de tratamento, como é que a gente sabe como tratar uma bactéria? Primeiro, a gente deve levar em conta a patogenicidade da bactéria. E a patogenicidade da bactéria leva em conta dois pontos. A invasividade. O que é invasividade, galera? É o quão rápido essa bactéria se prolifera. E a toxicidade, que é o quão tóxica é a substância que ela libera no organismo infectado. Então, baseado nesses dois fatores, a gente consegue mensurar a patogenicidade dessa bactéria, ou seja, às vezes ela não é tão tóxica, só que ela tem uma invasividade alta, ou seja, ela se prolifera muito rápido. Às vezes ela não se prolifera tão rápido, tem uma invasividade baixa, mas ela produz uma substância muito tóxica para o organismo que ela liberar. Então ela tem uma toxicidade alta, certo? E tem outro fatorzinho que também é observado. Também é observado que é a parede celular. Além da membrana plasmática, as bactérias têm um envoltório externo, que a gente chama de parede celular. Quando esse envoltório externo é muito grosso, a gente chama essas bactérias de gram-positivas. Quando esse envoltório externo é muito fino, muito delgado, a gente chama elas de gram-negativas. Beleza? Tranquilo? Então, baseando nisso, a gente consegue conhecer a bactéria, como ela vai agir no organismo que ela infectou, e assim a gente consegue saber como tratar. Tá? A gente pode tratar as bactérias de dois tipos. Com vacinas, através daquele processo de imunização que a gente já viu. Na verdade, a gente viu a aula inteira, né, e também naquela videoaula que eu postei para vocês. Ou através de antibióticos, certo? Como é que os antibióticos agem? Os antibióticos agem por três vias, tá? Na parede celular, na permeabilidade da membrana e na síntese proteica. Então, ela vai parar esses três componentes das células das bactérias. Os antibióticos primeiro vão agir na parede celular, aquele envoltório externo à membrana plasmática que eu acabei de falar para vocês. Tá? É como se fosse assim, a bactéria ela tem a membrana e fora da membrana ela tem outro envoltóriozinho que a gente chama de parede celular, certo? Então, esse outro envoltóriozinho vai ser a primeira coisa que vai ser alvo dos antibióticos. Então, o antibiótico age primeiro desestruturando a parede celular. Aí, depois que ele desestruturar a parede celular, ele vai mexer na membrana plasmática. A membrana plasmática é o que separa o que está dentro da célula do que está fora. Então, ela controla o que entra e o que sai da célula. Então, o que é que o antibiótico vai fazer? Ele vai desregular essa permeabilidade, ou seja, ele vai desregular esse controle de entrada e saída. E se ele desregular o que entra e o que sai da célula, a célula perde, né, aí o controle de suas funções. E, por fim, o antibiótico vai parar a síntese proteica, ou seja, a fabricação de proteínas. Proteína, gente, está em tudo na célula, na membrana, é enzima, é transportador, é receptor, é sinalizador. Então, se você para a síntese de proteína, você para a célula, tá? Então, é assim que o antibiótico age, tá? Primeiro ele vai na parede celular, depois ele desregula a permeabilidade da membrana plasmática e, por último, ele para a síntese
de proteínas. E assim ele consegue matar as bactérias, tá? É assim que os antibióticos agem quando a gente toma eles para tratar a bactéria. Agora, grave uma coisa na sua cabeça. Antibióticos só servem para o tratamento de doenças bacterianas. Inclusive, tem um errinho aqui, tá? Não é doença viral, tá? São doenças bacterianas. Desculpa aí, né? Na hora de digitar, né? Bacterianas. A cabeça pensou lá atrás. Doenças bacterianas, tá? Aí, beleza. Ok? Então, antibiótico só serve para tratar a doença bacteriana, beleza? Ah, então fui com sintoma de vírus, estou espirrando, com febre e tal. Poxa, o médico nem passou antibiótico. Porque antibiótico é para tratar bactéria. Se a sua gripe evoluir para um quadro bacteriano, tipo uma pneumonia, uma inflamação das cavidades, né, dos seios, por exemplo, que é a sinusite, aí você vai tomar um antibiótico, beleza? Mas se for quadro viral, a gente vai ter aqueles outros tratamentos. Vacina, né? Ou um tratamento de suporte, ou remédios que interfiram nos processos e ciclos virais. Beleza? Deu para entender? Show de bola! E para a gente terminar aqui, tá? Eu separei algumas vacinas que são as mais recorrentes, né, e que protegem a gente contra uma gama de doenças. Se a gente toma logo no início da vida, a gente nasce, a gente já toma algumas delas, né, e a gente já gera esse processo de imunização. A primeira é a vacina BCG, tá? Que previne contra a tuberculose. Tá? Ela acontece logo quando a gente nasce, a vacina BCG. Depois a gente toma a tríplice viral. Se não me engano, a BCG é aquela que deixa a marquinha no braço. Tá? A tríplice viral, eu não tenho certeza se é a BCG, mas é a BCG ou é a tríplice viral, mas eu acho que é a BCG. A tríplice viral é a vacina que protege a gente contra 3 doenças virais, que são elas: o sarampo, a cachumba e a rubéola, tá? São aí 3 doenças virais, que a gente já sensibiliza o nosso organismo de uma vez só com uma única vacina. E depois a gente tem a pentavalente, que imuniza a gente aí contra algumas doenças também. Previne contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, que são e outras infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenza. É administrado em 3 doses, um com 2 meses de vida, outro com 4 meses de vida e a última dose aos 6 meses de vida. Tá? Então, eu previne aqui contra doenças bacterianas e doenças virais. Então, 3 exemplos aí de vacinas que a gente toma no início da vida para a sensibilização do nosso organismo e a preparação dele, né, para uma resposta secundária. Lembre lá, tá? A resposta secundária é o combate quando há uma nova infecção. Beleza, galera? Então, um cheiro no coração, tá? Qualquer dúvida, fala comigo, tá? E vamos aí ficando em casa, se precavendo, porque é melhor prevenir do que remediar. E em breve a gente vai estar juntinho aí nas nossas aulas presenciais novamente. Beleza? Um cheiro no coração e o que eu deixo para vocês é: amem a biologia. Fui.